Olá pessoal, Juan Maurício aqui de volta, mais um vídeo falando sobre Shaping, tentando fazer explicabilidade de inteligência artificial. No vídeo passado, o vídeo mais recente, a gente falou um pouquinho sobre processamento de linguagem natural e conseguiu mostrar o gráfico de barra. A gente explicou que o gráfico texto dos moldes que a gente fez não funcionou e a gente nem chegou a mostrar o gráfico de força. E agora nesse vídeo eu vou cumprir o que eu prometi no vídeo passado e mostrar os três e mostrar como a gente pode fazer um processamento de linguagem natural e tratando diretamente com texto, não transformando em data frame os meus dados. Então vamos lá, pessoal. Só relembrando, a gente está trabalhando com um modelo de linguagem natural onde eu treinei com frases positivas, são 150 frases positivas, 150 frases negativas, né? Então a gente juntou tudo isso e criou aqui, embaralhou, criou um data frame para poder ter todos os meus dados aqui, né? E cheguei a vetorizar. Depois de vetorizar, né? Eu consegui ter essas coordenadas e os valores para cada um, né? Os dados estavam sendo tratados dessa forma. E aí, para poder eu conseguir treinar, eu acabei transformando tudo em data frame, né? O X-Train eu transformei em data frame. O X-Test também transformei em data frame, né? Aí treinei o meu modelo, tal, tudo direitinho. E usei o X-Train em formato de data frame para criar meus explainers. Né? Por isso, quando eu cheguei lá na frente, depois de ter plotado os gráficos de barra, o waterfall, né? Eu tive um probleminha para poder plotar meu gráfico de texto, né? Do texto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer um pouquinho diferente. Rodar aqui. Ele cria aqui um pipeline, né? Tinha um errinho, eu corrigi aqui, botei X-Train, estava um texto errado. E aqui eu vou ter que ter um tokenizador. O que é o meu tokenizador? Ele vai dividir meus textos em tokens, né? Em tokens que vão virar minhas filters no futuro, né? E aí eu criei uma classe tokenizadora padrão. Ele tem a parte de chamada, tem a parte de decode, são funções obrigatórias que tem que ter para poder usar um masker. E eu vou precisar desse masker aqui, que eu vou mascarar cada uma dos meus textos tokenizados. Certo? Então, eu vou usar esse masker, né, dentro do meu explainer. E o meu explainer ele vai exigir, além do masker que eu acabei de mostrar aqui, o masker, lembrando, ele usa o tokenizador e o tokenizador é essa classe aqui. O mask também ele vai usar um modelo preditor, né? E aí a gente definiu essa classe, o Wrapped Predict, e ele vai usar a predição do meu pipeline que eu criei lá em cima. Né? Então ele vai usar o meu pipeline para poder fazer a predição. Bacana. Então agora eu estou trabalhando diretamente com textos, eu não estou trabalhando com data frames. Né? Então meu explainer está todo trabalhado em cima de texto. Deixa eu ver se eu já rodei isso aqui, eu acho que não, vou rodar. Ok? Criou o explainer rapidinho e agora ele vai calcular os valores de SHAP, né? E eu usei também a base de teste para poder criar os valores de SHAP. Podia ter usado a base de treino, mas a base de teste é menor, mas foi bem mais rápido. Esse aqui foi bem rapidinho aqui que a gente conseguiu pegar os SHAP values dessa base de teste. Então vou começar a brincadeira. Vou plotar aqui. Ele é bem simples, o gráfico de texto, geralmente ele é bem colorido. Quando a diferença entre os valores é pequena, ele acaba ficando pretinho assim, a gente acaba ficando ruim de visualizar. Mas vamos lá, ele tem duas saídas. Por que ele tem duas saídas? Lembrando o que eu falei no vídeo anterior, que o meu Shape Values, ele é um Shape Values de classificação. Como ele é um Shape Value de classificação, ele cria valores para duas classes diferentes. Vou só mostrar aqui o Shape Values 2, que é o mesmo que eu utilizei, vou printar aqui para vocês. Ele cria valores para duas classes diferentes. Para a classe 0, ele criou o valor inicial aqui, e claro, criou o valor inicial também para a classe 1. E ele cria para cada uma das minhas features, a feature ganhei, né? A feature ganhei,
ele vai ganhar um valor negativo quando é na classe 0 e vai ser um valor positivo na classe 1, certo? E assim sucessivamente. Então, como eu falei, quando eu tenho valores de classificação, ele acaba criando 2 para cada. Como eu tenho dois, porque são duas classes. Como eu tenho 2, ele acaba dando duas saídas, né? Dois outputs do meu gráfico. O meu gráfico tem o output 0, está ligado à classificação dessa minha frase. Estou trabalhando com a frase número 2, que é ganhei um abraço apertado quanto mais precisava. A classificação 0, lembrando que o output 0 é da classe 0. A classe 0, lembrando que a classe 0 é a classe negativa, né? Então, a palavra ganhei, por exemplo, ela não quer que seja, ela influencia negativamente para a classe negativa. O que quer dizer? Só para separar a classe da palavra influenciar negativamente. Ela, quando ela influencia negativamente para essa classe, ela está querendo dizer que ela não quer que seja essa classe. A palavra ganhei é uma palavra muito boa. Se a gente for entender os sentimentos, ganhei é uma palavra boa. Então, ela influencia negativamente para que não seja da classe negativa. Quando eu vou para o meu output 1, a palavra ganhei, ele já ganha uma influência positiva, né? Então ela ganha uma influência positiva, positivamente para a minha classe positiva, minha classe 1. E aqui a gente consegue interpretar o gráfico de uma maneira bem interessante, porque o gráfico, se eu passar o mouse aqui em cima da palavra, ele aparece também nessa barra aqui de força, né? E sempre nessa barra de força, os que estão mais centralizados são os que têm maior importância, né? Então, mais e ganhei são os que têm maiores importâncias. Eles estão bem confrontados aqui. E aqui, esse aqui já tem uma importância menor, 0,02, e 1 também tem uma importância pequena, 0,048. Então, aqui a gente consegue visualizar duas saídas, né? E como que cada palavra ela consegue, ele tem uma importância para um tipo de classificação. Se eu tivesse 3, 4, 5 classificações diferentes, eu teria várias saídas diferentes para cada classe possível, né? Bem, finalizando aqui o gráfico de texto, a gente vai mostrar o waterfall, né? Só lembrando que o waterfall ele precisa que seja só de uma classe. Os valores SHAP tem que vir só de uma classe, né? E aí eu criei aqui uma rotina para poder separar as classes negativa e positiva. Eu vou em todas as classes e pego uns valores SHAP, né, para cada classe. No final, eu vou ter um SHAP values da classe 1 e o SHAP values da classe 2. Só rodar aqui, rodou, bacana. E aí ele vai, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o SHAP values da classe 1, da linha 2, daquela mesma linha 2 que é aquela frase, ganhei um abraço apertado quando mais precisava, certo? Essa frase. Então, vou rodar aqui, waterfall. Ele viu que a feature 0, que ele chama de ganhei, ele teve uma importância aqui positiva, né? Teve uma importância positiva, porque eu estou trabalhando com a classe 1. Lembra que eu peguei da classe 1. Se eu rodar esse mesmo waterfall aqui para 0, vamos lá, veja que o ganhei também é uma feature importante, mas ele está influenciando negativamente a classe 0. Ele influencia para que a classe 0 não seja predita, certo? Influencia negativamente para isso. Então a gente pode visualizar o waterfall separadamente, diferente do gráfico de texto, que ele já cria dois outputs diferentes. O waterfall a gente teria que pegar os valores de cada classe e visualizar aqui a sua importância, né? Para finalizar, a gente precisa fazer agora o último gráfico, que é o gráfico de força, né? E esse gráfico de força, ele precisa da inicialização de um JS, né? É obrigatório, né? Senão ele não funciona aqui dentro do meu Colab. E aí eu vou rodar ele aqui. Bem interessante também o gráfico de força, ele tem uma visão bem parecida com o Waterfall, né? Só que ele mostra em outro formato. E ele mostra que para ganhar forças, né, para ganhar forças positivas, as forças negativas, a palavra ganhei é o que tem mais força,
para o lado positivo e a palavra mais é a que tem mais força do lado negativo para essa predição, né? Para a predição da classe 1. Certo? Então, ele consegue mostrar quais são as palavras que têm mais importância e que aquelas que estão fazendo mais força, tanto para o lado positivo, para ampliar a, a possibilidade daquela classe ser verdadeira, né? Ou lower, para diminuir a possibilidade daquela classe não ser verdadeira. Certo? E assim a gente finaliza nosso vídeo de hoje com mais um gráfico da biblioteca SHEP. Abraço, pessoal, até a próxima.